Dia, tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa para juntos aprendermos a palavra de Deus. E hoje o tema é: não julgue para não ser julgado. Vamos orar? Pai amado, aqui estamos diante da tua presença, sendo gratos a ti por mais essa oportunidade. Eis-me aqui, Pai, usa-me a mim conforme a tua vontade, conforme a tua direção, conforme tudo aquilo que o Senhor tem para trazer nesta manhã nas nossas vidas. Assim, Pai, eu te louvo, te glorifico e já te exalto em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, comentário. E aqui a palavra já começa dizendo: não julguem, e assim vocês não serão julgados. Por quê? Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. Ou seja, a mesma medida que você usar para medir o outro será usada para medir você. E muitas das vezes aqui diz de forma clara e direta: o cisco, né, que está na vida do outro, digamos assim, aqui está bem claro. Por que se preocupar com o cisco no olho do seu irmão quando você tem uma tábua no próprio olho? Então a palavra aqui está dizendo de forma muito clara: tome cuidado com seus julgamentos. Por quê? Quando você julga o outro, você deixa de olhar para suas próprias falhas, né? Muito mais fácil apontar a vida do outro do que olhar justamente para aquilo que você precisa mudar. Então, é importante você ter essa noção clara, direta, de que a palavra de Deus já nos dá essa direção. Justamente para não cometermos esse tipo de pecado, né? Porque da mesma forma que julgarmos os outros, podemos ser julgados. Aqui diz, é a mesma medida. Então é importante você ter plena certeza, plena convicção daquilo que são as suas ações. Aqui Papai do Céu está nos ensinando de forma muito clara. E ainda ele diz assim, ó: você dirá: amigo, deixe-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem aí um cisco enorme, uma tábua no seu olho. Então muitas das vezes é muito mais fácil olhar para a vida do outro e falar e julgar do que olhar para a sua própria vida, né? Então é muito mais fácil apontar: olha, mas olha aquele ali, olha, mas olha aquela ali, né? E aí a sua vida? Então aqui a palavra de Deus diz de forma muito clara: olhe para a sua vida, olhe para a sua condição, deixa a vida do outro, porque a própria palavra de Deus diz que aquilo que plantarmos iremos colher. Então toda semeadura é uma escolha. Então, escolha semear coisas boas, escolha semear algo que não seja julgamento. Só que isso acontece nas nossas vidas, já aconteceu inclusive da minha. Às vezes a gente julga sem ter a noção exata. Por quê? Porque só Deus conhece o coração. Só Deus conhece a verdade daquela situação, porque Deus esmiuça o que está dentro do coração da pessoa. Muitas das vezes o seu olho está vendo uma coisa, mas o coração da pessoa é o outro. Quantas mentiras são criadas, né? Quantas situações são criadas, né, de forma inadequada, achando aí que, nossa, olha, mas está ali diante dos nossos olhos. Muitas das vezes sim, só que pode estar realmente sendo uma mentira, pode estar sendo um engano, pode estar sendo plantada. Hoje a gente vê aí a inteligência artificial, né, criando aí conteúdos de pessoas que nunca falaram, né, as coisas. Eu vejo, né, as propagandas: olha, faça isso, faça aquilo, tá dando certo comigo. E aí, quando você vê, é fake. A pessoa não falou aquilo, a pessoa não agiu daquela forma,
né? As fotos, quantas vezes, né, eles manipulam as fotos. Então, quer dizer, nem tudo que os nossos olhos veem, de fato é. E aqui está olhando justamente para essa situação. Olhe primeiro a tábua que está no seu próprio olho. Quando você se livrar dela, aí tudo bem. Só que, gente, somos imperfeitos. Uma hora ou outra falharemos, uma hora ou outra pecaremos. Então, muitas das vezes, o pecado de uma pessoa pode ser um, mas o seu vai ser outro. Não significa que aquela pessoa é boa ou perfeita mais do que você ou você mais do que ela. Porque muitas das vezes uma pessoa é sabido dentro da palavra que a mentira é algo errado. E muitas das vezes a pessoa é doente ali, não tem Deus, não tem Jesus na vida dela, não aprendeu. Tudo que ela aprendeu foi mentir. E aí você sabe, né, ver aquilo, mas é o modus operandi da pessoa. E ali a pessoa não consegue, aí você julga, só que assim, e o seu outro pecado? Você pode não ser mentiroso, mas você pode ser um adúltero, você pode ser um fornicador, você pode ser, né, qualquer coisa. Por quê? Porque somos falhos, porque somos errantes. A diferença é que quando você tem Jesus e conhece a palavra de Deus, você vai buscar melhorar diante daquela situação. Então, um mentiroso, né? Antes tinha uma vida compulsiva de mentira. Conhecer Jesus, ele vai ler a palavra, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que convence. Né? Aí o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa e ali então ela vai se sentir constrangida, vai acontecer o arrependimento verdadeiro é aquele quando você não comete mais o mesmo pecado. Então a pessoa fala assim, não quero ser mais mentirosa. E aí a pessoa se arrepende, olha aquilo, vê quão terrível é, porque a própria palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. E aí ela se arrepende, ela fala, não quero mais ser filha do diabo mentindo. E aí ela conhece Jesus, aí Jesus passa a ser ali o salvador dela, a transformação para que o Espírito Santo entre na vida dela, mude aquela história. E aí ela passa a ter o Abba Pai como seu mentor, como a referência perfeita. E ali Deus ajuda aquela pessoa e ela se isentou daquele pecado. Então você não vai poder julgar a vida dela a vida inteira por aquilo, porque o próprio pai a perdoou, ela tomou uma decisão de pedir perdão, ela tomou uma decisão de mudar aquilo na vida dela. E então, ok, pode ser que ela cometa outro pecado, mas daquele pecado ela foi perdoada, ela foi isenta, ela mudou. Então não devemos julgar a vida dos outros, porque muitas das vezes a gente olha uma situação e julga só aquilo que está diante dos nossos olhos. Só que a gente esquece de ver a nossa vida, né? Porque se cada um de nós buscarmos olharmos as nossas falhas, a gente não vai ter tempo de falar da vida do outro, a gente não vai ter tempo de fofocar, a gente não vai ter tempo para julgar. Por quê? Porque a gente está botando esse crivo dentro da nossa própria vida. A gente está colocando esse crivo justamente para nossa consciência, no sentido de falar assim, olha, cada um cuide da sua vida, cada um vá dar conta daquilo que plantou, eu preciso dar conta daquilo que são as imperfeições da minha vida. E ali, quando você faz essa autoanálise, quando você busca Jesus em oração, você vai aprender com ele. Então é importante você ter plena ciência de que não vale a pena julgar a vida do outro, porque da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Muitas das vezes você aponta um pecado e daqui a pouco você está caindo naquele mesmo pecado, e aí? Né? Então é importante você ter essa plena convicção, e aqui o próprio Jesus fala, hipócrita, você tem que olhar, né, se livrar para a tábua do seu olho antes de você falar o cisco que está no olho do seu irmão. Né? Então aqui ele fala justamente, não dei para cães o que é sagrado, pois eles virarão contra vocês e o atacarão. Por isso que ele fala, não atire pérola aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Então aquilo que é sagrado, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é digno,
né? Você vai dar para quem quer receber. Se uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tô com essa dificuldade, tenho esse pecado, não tô conseguindo, você vai instruir dentro da palavra de Deus, ajudar a pessoa. Mas se você vê que a pessoa não quer mudar, não adianta. Então, você vai ter que ter o momento de escolha de não julgá-la, mas orar por ela. Orar por ela. Orar por ele. Porque somente o Espírito Santo tem o poder nos céus, na terra, em toda a situação de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem esse poder. E muitas das vezes a gente quer que o outro aprenda na marra. Eu mesmo, meu Deus, quantas vezes eu já me irritei, né, com pessoas mentirosas, quantas vezes eu já me irritei com tantas situações que eu não tinha o controle de fazer o outro mudar, né? Só que caí às vezes, né? Às vezes, nossa, eu odeio mentir, mas já me peguei, né? No passado, mentindo, já me peguei até às vezes ciente, né? Mas ali, diante de uma situação, acabei pecando. Então, nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, a gente não pode julgar o outro. Eu louvo a Deus que é algo assim que eu abomino. Então, é algo que eu tomo muito cuidado. Eu vigio o tempo todo. Que é algo que eu odeio, é a mentira. Então, significa que assim, eu não vou poder apontar somente o pecado do outro, sendo que eu tenho que tomar cuidado para eu não cair nele em nenhum momento. Por quê? Porque eu sou imperfeita. Mas claro que devemos buscar a perfeição dia após dia, dia após dia. Todos nós pecamos, realmente, Ninha, todos nós pecamos diariamente. Então aqui está dizendo justamente para olhar para o outro com a misericórdia. Por quê? Porque muitas das vezes a gente julga, a gente fala isso ou fala aquilo, mas a gente não olha para a nossa vida. Por isso que o Espírito Santo fala, orai todo dia, no sentido do que? Senhor, perdoai as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Justamente porque também pecamos, porque também erramos. Então, quando a gente olhar para o pecado do outro com misericórdia e não apontar o dedo, né? Lembramos, a Bíblia está cheia de situações assim, né? Pegava em adultério, atira pedra. E aí, o que Jesus veio e fez? Né? No Antigo Testamento havia ali uma consequência de morte diante do pecado das pessoas. E o que Jesus fez quando ele veio? Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, quando pegaram aquela mulher em adultério, e aí aquela mulher ia ser apedrejada. E aí Jesus vem diante daquela situação, porque é isso que ele faz na minha vida e na sua. Olha, você é pecador tanto quanto. E aí ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí quando, né, Jesus olha e fala, mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha um para acusar, porque todos eram falhas. Poderiam não ser o mesmo pecado dela, mas cada um tinha uma falha. E somos assim, imperfeitos. O que a gente tem que tomar cuidado é de conhecer o pecado e evitar pecar. Propositalmente, o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que ir até a presença de Deus todos os dias, pedindo perdão, pedindo misericórdia. E quando olharmos a vida do outro que está numa situação assim, oramos por ele. Senhor, ajuda aquela pessoa, a pessoa não está conseguindo. Pai, tem misericórdia da vida daquela pessoa. Olha como está a situação. Orarmos, intercedermos pela vida de um, de outro. Então, muito importante sabermos aquilo que o outro peca. Sim, eu peco. Todos pecamos. A própria palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da sua glória. Então é importante você ter a empatia, é importante você saber que esse papel de julgamento não cabe a você. Então, muitas das vezes, você vai ter que olhar primeiro para a sua condição. A pessoa pode ser imperfeita em alguma coisa, mas você também não é perfeito.
Porque se o único perfeito foi Jesus. E ainda sendo perfeito, ele não apedrejou. Ele era o único que tinha todo o direito de apedrejar aquela mulher. Porque ele era perfeito, ele é perfeito. Ele não foi achado ali em pecado algum, porque ele é santo e ele é perfeito. Ele tinha ali a oportunidade de pegar uma pedra e começar a lançar sobre a mulher. Mas ao invés de lançar a pedra, ele escolheu ter misericórdia. E ele falou, mulher, vá e não peques mais. É assim que devemos olhar para o nosso irmão. E se assim, está perto de você, aquilo te incomoda e a pessoa não sabe, você pode até orientá-lo dentro da palavra, sem julgamento. Olhando e falando, olha, você tem essa falha, né? Talvez você não compreenda, mas Deus está aí, o Espírito Santo está aí para te ajudar, Jesus está aí para te perdoar. Então você está disposto a mudar? Se a pessoa estiver disposta a mudar, você vai estender a mão. Se a pessoa não quer, não jogue pérola aos porcos. Ore por aquela pessoa. Ore por aquela pessoa. Até porque, realmente, como Nia está dizendo aqui, o acusador das nossas vidas não é Deus, é o diabo. É ele que aponta o seu pecado, é ele que aponta a sua dificuldade, é ele que fala que você é errado. É ele que vai estar ali, ó, te acusando o tempo todo. Esse ainda não é o papel de Deus. O papel de Deus foi enviar seu Filho amado para salvar a sua vida e mudar a sua história. Se você ainda não tem Jesus, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, muda minha história. Que eu deixe dessa condição de escravo do pecado para me tornar uma pessoa com domínio próprio, que são frutos do teu Espírito Santo, para ter domínio sobre aquilo e não deixar mais o pecado me dominar, a mentira me dominar, o adultério me dominar, as más ações me dominarem. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou ter que ter uma vida constante em busca de santidade. Me ajuda, entra na minha vida e muda minha história em nome de Jesus. Então, se você fez essa oração comigo agora, o Espírito Santo há de entrar na sua vida, porque ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E então, ele vai cuidar da sua vida, ele vai te ajudar e você vai se santificando até a volta dele. Então, até a volta de Jesus, seremos santificados dia após dia, dia após dia. Porque uma falha foi arrumada, outra falha foi renunciada, e aí você vai se santificando, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração, e é isso que Ele quer mudar na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai. Porque aqui a tua palavra nos ensina de forma muito clara, de forma muito direta, para caminharmos dentro do padrão de excelência daquilo que é o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele está pronto a nos ensinar, Ele está pronto a nos guiar numa vida de santidade e renúncia, dia após dia, até a tua volta, porque não somos perfeitos, mas estamos caminhando, buscando ter uma vida de santidade. E a santidade é separação ou seja, a separação do pecado. E é uma escolha diária, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a sermos misericordiosos e não apontarmos o dedo para qualquer um que seja, porque também temos falhas. Pode não ser as mesmas falhas do outro, mas somos imperfeitos. Perfeito é somente Jesus, doce Espírito Santo e o Pai. E eles olharam com bondade e misericórdia diante da nossa podridão e tiveram misericórdia de nós. Adão e Eva pecaram no paraíso, mas o próprio Pai enviou Jesus para nos salvar e nos redimir de todo pecado. E o Espírito Santo age em nós todos os dias, nos mostrando o pecado e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos estar caminhando dentro de uma vida que agrade a Ti e não apontando um ou outro, atirando a pedra em um e outro. Assim, Pai, nos ensina dia após dia a caminharmos buscando uma vida de santidade e que agrade ao Teu coração. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Lembre-se, curta, compartilha, deixe seu like e juntos, na segunda-feira, Deus permitindo, estaremos mais uma vez dando continuidade à palavra de Deus, de forma rápida, simples e direta. Tem o Pix, semeando para frutificar@gmail.com, se você sentir no seu coração. Glória a Deus, aleluia, né? Que Deus te abençoe mais e mais. E eu agradeço cada um de vocês que estiveram, Ninha, minha irmã Ângela, que Deus abençoe cada um de vocês e conceda um ótimo final de semana, não só vocês, mas cada um que ouvir essa live, que Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus. Lembre-se, nós não estamos no papel do diabo, é ele que acusa. Nós estamos no papel de usar a misericórdia porque fomos alcançados por ela. Amém? Então Deus te abençoe.